Isaías capítulo 40, versos 29 ao 31, diz assim: Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. As questões da vida nos deixam abatidos e nos trazem cansaço, tanto físico como espiritual. As lutas diárias, os problemas familiares, os relacionamentos conflituosos, as crises financeiras, os problemas de saúde que acontecem conosco e com as pessoas que amamos e tantas outras coisas. Tudo isso se torna motivo para que o cansaço nos domine e nos impeça de prosseguir. Deus está sempre disposto a nos ouvir e nos ajudar. A força do Senhor também pode ser a fonte da nossa força. Nos momentos em que você sentir que as dificuldades estão tirando o seu vigor e quando não tiver mais ânimo para prosseguir, lembre-se de que você serve a um Deus que te ama e que se preocupa com você. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 1, verso 8, que todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O problema é que a maioria das pessoas tenta resolver tudo pelas suas próprias forças, baseados nos seus próprios recursos, e com isso ficam esgotados. Em Mateus capítulo 11, verso 28, Jesus chama todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados para irem até Ele, pois assim acharão descanso. Pare de querer resolver tudo sozinho. Deposite sua confiança no Senhor. Entregue sua vida a Deus e declare a Ele a sua total dependência. Diga para o Senhor: até aqui eu tentei com as minhas próprias forças, mas não tenho conseguido. Quando passamos a esperar em Deus, a palavra diz que Ele renova as nossas forças. E assim nós poderemos voar alto como as águias. Voar como águia significa alcançar um nível maior em todas as áreas da vida. Deus pode fazer com que passemos pelas dificuldades de cabeça erguida, sem nos esgotar. Eu quero orar por você. Senhor, eu quero apresentar a Ti todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, que nesse momento passam por um esgotamento físico, mental e espiritual. Nós sabemos que as dificuldades que enfrentamos têm minado nossas forças e nos deixado cansados e abatidos. Mas diante da Tua palavra, nós queremos declarar a nossa total dependência no Senhor. Renova as nossas forças e nos capacita para que tenhamos sabedoria e assim possamos ser vencedores em tudo que tivermos que enfrentar no nosso dia a dia. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira. Inscreva-se no canal Minuto com Deus e conheça mais mensagens que vão edificar sua vida. Salmo 119, versículo 28 está escrito: A minha alma se consome de tristeza, fortalece-me conforme a tua promessa. Alguns momentos da nossa vida se tornam como armadilhas que são criadas na nossa mente. Situações que nos causam tristeza e dor vão se acumulando em nosso coração. E quando nos damos conta, estamos totalmente dominados pela tristeza, presos em nossa própria cabeça. E essa armadilha criada dentro de nós faz com que a gente não consiga enxergar nada além da nossa própria solidão. E também faz com que os nossos problemas pareçam ser maiores do que realmente são. Deus quer nos chamar para um novo tempo. Ele quer nos tirar de dentro da nossa própria mente e fazer com que enxerguemos as coisas por uma outra ótica. Pensar que não somos os únicos a viver uma determinada situação, às vezes pode até soar como tolice,
Porque, por mais que existam pessoas passando pela mesma dor que a nossa, sabemos que cada um vivencia as coisas de forma única e singular. Por mais que algumas situações se repitam, ninguém é igual a ninguém. Temos características e experiências diferentes. Eu e você não somos os únicos que passam por tristezas. Não é só você que às vezes acorda com a sensação de que algo está errado, sentindo que alguma coisa ruim vai acontecer a qualquer momento. Não somos os únicos que às vezes já começam o dia exaustos, por estarmos há tanto tempo tentando acertar as coisas, tentando fazer com que tudo dê certo. Saber que não estamos a sós não resolve os nossos problemas. Porém, sentimos um certo alívio ao saber que, mesmo separados por histórias de vida diferentes, todos nós passamos pelas mesmas dores. Jesus sabe exatamente a intensidade da nossa dor e da nossa tristeza. Não só porque ele é infinitamente compreensivo e consegue se compadecer das dores das pessoas, mas também porque toda essa dor que sentimos, todo esse medo e essa solidão, um dia foram sentidos por ele, quando se entregou por nós naquela cruz. A armadilha criada em nossa mente insiste em nos dizer que estamos sozinhos, mas nós não estamos. Esses têm sido tempos difíceis, tempos nebulosos, que nos deixam com muita incerteza. Mas uma excelente maneira de lidar com tudo isso é conversando, é falando. Pergunte a alguém que você ama sobre o dia dele, sobre como andam as coisas. Se interesse de forma verdadeira pela dor dessa pessoa. Da mesma maneira, você também pode compartilhar suas dores com alguém. E nesse momento, o seu coração não se sentirá tão sozinho. Faça outra coisa também. Fale com Deus. Se derrame na presença do Senhor. Nada do que você disser vai surpreender Deus, pois Ele te conhece mais do que você mesmo e sabe de toda a angústia que vive em seu coração. Mostre suas cicatrizes a Jesus. Ele também te mostrará as dele, quantas vezes for necessário, para que você entenda que não está só. Deus quer te libertar desse cativeiro que está na sua própria mente. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por tua palavra e pelo teu amor. Nos perdoe, pois, sem perceber, caímos na armadilha da nossa própria mente e achamos que estamos sós. Acreditamos nas mentiras que ecoam dentro de nós e acabamos ficando paralisados. Senhor Jesus, quão belas são as suas cicatrizes. Nelas nós podemos contemplar a tua glória e todo o teu amor por nós naquela cruz. Nos faça termos orgulho das marcas que adquirimos ao longo da vida. Nos faça olharmos para elas com alegria e não com remorso. Cura o nosso interior, Senhor, e não permita que fiquemos presos pela nossa própria tristeza e solidão. Queremos viver na luz do dia, na luz da tua presença, livres para amarmos e para sermos amados por ti. Por isso, nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. Ela pode mudar a vida de alguém. Inscreva-se e seja membro do canal se você quiser apoiar esse projeto. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Salmos capítulo 6, verso 9 diz assim: O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. A oração é uma necessidade, não apenas um dever. É uma consequência de uma vida de intimidade e não um ato religioso e formal. Falamos com Deus porque temos prazer em estar na sua presença. Temos que fazer com que a oração se torne parte integrante da nossa vida. Quando você ora, Deus derruba as barreiras que estão impedindo suas conquistas.
A Bíblia diz que Deus ordenou a Josué que ele e seu exército rodeassem a cidade de Jericó por 7 dias. E durante esse tempo, o povo deveria ficar em silêncio. Embora ninguém soubesse o que estava acontecendo, Deus estava agindo, porque no dia em que eles terminaram aquela marcha, o que parecia impossível aconteceu. As muralhas fortificadas de Jericó foram abaixo. Podemos aprender com isso que Deus pode derrubar as nossas barreiras, por mais que elas pareçam intransponíveis. Você tem orado por algo que parece impossível de acontecer? Persevere, mesmo que pareça que nada está acontecendo. Tenho ouvido muitos testemunhos maravilhosos, esposas que viram a conversão de seus maridos, pessoas que tiveram o cuidado e a provisão de Deus, mesmo em meio às crises, cura de enfermidades que aos médicos pareciam impossíveis e muitas outras coisas. Deus peleja a nosso favor. Quando Daniel entrou em um propósito de oração e jejum por 21 dias, a resposta que ele esperava demorou a chegar. Mas o anjo Gabriel disse a ele que, desde o dia em que Daniel empenhou seu coração em se humilhar perante Deus, as suas palavras foram ouvidas. O texto diz que a resposta deveria ter vindo antes, mas que a bênção ficou retida por causa do príncipe do reino da Pérsia. E por isso Gabriel veio. O inimigo fez de tudo para que Daniel desistisse e parasse de orar. Talvez o mesmo esteja acontecendo com você. O que você tem buscado de Deus não acontece, e por isso você pensa em desistir. O tempo de Deus não é como o nosso tempo. Deus diz a você hoje: não pare de crer, não pare de lutar por quem você ama, pela sua família, pelo seu marido, sua esposa, seus filhos. Diga para Deus: Senhor, eu estou sem forças para continuar lutando. A palavra diz que Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eu quero orar por você. Senhor, muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem têm orado, mas tudo que elas têm recebido como resposta é o teu silêncio. Eu sei que o Senhor não está parado, mas que tem ouvido o nosso clamor. Por isso eu te peço, transforme o nosso choro em alegria. Nos tira desse cativeiro em que se encontra a nossa vida. Que durante as lutas e as provações nós possamos sentir o refrigério em nosso espírito, através da certeza de que o Senhor não se esqueceu de nós. Nos dê força e fé para continuar, mesmo que não vejamos as coisas mudarem, mas sabemos que elas estão sob seu controle. Eu oro em nome de Jesus. Amém.